Então, o teu financeiro tem que bater com o tributário, que tem que bater com a contabilidade. Tudo vai ter que estar interligado cada vez mais. Antes já era assim, agora o cerco se fechou mais. E se isso acontecer, você pode ser autuado. E essa responsabilidade já não é mais do contador. Sem dados, a gente não faz um diagnóstico. Então, precisa disso. Na medicina e na gestão, a gente precisa de dados. Seja muito bem-vindo ao NaProAcast, o podcast sobre negócios para médicos que desejam se posicionar com autoridade e crescer no consultório e no digital, mantendo a ética e o propósito da medicina. E hoje a gente vai falar sobre um tema que dá um calafrio na gente que é médico, um frio na barriga, que é reforma tributária e o futuro da prática médica. A reforma tributária já foi aprovada, está em transição e vai impactar diretamente médicos, clínicas e serviços de saúde. O problema é que muitos profissionais ainda estão tratando esse tema como algo muito distante ou coisa de contador. Hoje a nossa conversa é sobre como a reforma tributária muda o jogo, por que ignorá-la é um risco estratégico e como médicos precisam pensar em tributação como parte da carreira e não como um detalhe operacional. E para essa conversa eu recebo Línia Versosa, ela é especialista em tributação no segmento da saúde, palestrante e professora de MBA no IPOG, na disciplina de recuperação de créditos tributários. A Aline atua ajudando médicos, dentistas e clínicas a reduzirem carga tributária de forma estratégica e totalmente legal, sem precisar trabalhar mais por isso. Ela é autora do livro Método Tributário para a Saúde e coautora de Inteligência Financeira para Médicos, além de formar contadores e advogados que desejam se especializar no tributo da saúde, no tributário da saúde. Lilian, a gente vai conversar hoje sobre o que realmente vai mudar com essa reforma tributária. A gente que é médico da área de saúde, a gente tem um desconforto quando a gente vai falar de contabilidade, acha que é muito técnico, que é coisa de contador. É uma linguagem que não é do nosso dia a dia, mas que a gente precisa estar por dentro. Porque se o contador faz alguma coisa errada, a gente perde dinheiro, a gente pode ser implicado lá depois para ser chamado, enfim. Então, pode colocar em segurança na nossa carreira, na nossa paz. E o quanto que é difícil a gente compreender esse universo e também trazer um contador que esteja preparado para isso. Conta para a gente sobre essa questão da reforma tributária, os pontos principais que a gente precisa ficar atento com essa reforma. Quando que ela vai entrar em vigor, primeiro, que a gente precisa saber. Sim. E o segundo ponto, quais são os pontos principais que a gente precisa ficar atento? Primeiro, é um prazer estar aqui, sentar aqui nesse sofá, participar desse seu projeto, desse podcast e falar para o seu público. E é muito importante o público médico entender de tributário. Eu sei que vocês trabalham com vidas e é um trabalho extremamente delicado, que um erro é fatal, mas vocês também precisam parar e entender do tributário. O momento agora é um momento muito particular no nosso país, que é esse momento de transição. A gente vai sair de uma rotina tributária que antes era uma rotina mais simples para uma rotina um pouco mais complexa. E o que é que os médicos precisam saber de forma simples e clara? Que a partir de agora eles precisam ter mais responsabilidade quando se fala em compras, quando se fala em contratar prestador, quando se fala em ser contratado. E o que precisa ser feito agora, que vai começar, como você perguntou, quando vai começar essa reforma tributária? A partir de 1º de janeiro de 2026. E quais são os pontos que os médicos precisam ter atenção? No ajuste na prefeitura, é uma coisa muito simples, mas é na sua nota fiscal. Porque agora, como que a gente faz, né? Até agora, dezembro. A gente emite uma nota fiscal através de um código de serviço que a prefeitura tem disponível através de uma lei
que vai se extinguir, que é a Lei Complementar 116. A partir de 1º de janeiro, a gente vai ter uma coisa chamada de NBS, Número Brasileiro de Serviço. Sai o Código de Serviço e entra o número de serviço. O não enquadramento correto desse número pode acarretar você pagar 100% do IBS-CBS. E o que seria, né, pagar 100%? Os médicos e os profissionais técnicos vão ter um benefício de redução de 60%. O não enquadramento disso faz com que, ao invés de vocês terem acesso a essa redução, que está na lei, não precisa fazer nenhum tipo de alteração no momento agora. Vocês têm acesso a essa redução desde que vocês sejam enquadrados de forma correta. Então, o ponto de atenção é, agora em janeiro, tanto que a minha equipe, né, lá na empresa, a gente foi o nosso ponto principal. Os últimos 6 meses a gente fez um planejamento estratégico que todos os nossos clientes tenham certificado digital, todos os nossos clientes estejam em janeiro já com o portal da prefeitura com seu NBS correto. Por quê? O não enquadramento pode acarretar na tributação de 100%. Então, o ponto principal agora, para 2016, é o enquadramento correto junto à sua nota fiscal. 2026, então 2026, esse isso. NBS, o contador é quem vai ficar atento, como que a Isso. gente pode ficar atento junto com o nosso contador em relação a essas mudanças, porque a gente vai ter que ajustar esse NBS. Isso. E também tem a questão do regime tributário, que a gente vai falar mais sobre isso, não é? Isso. Porque agora, o que é a reforma tributária, falando de forma simples? Atualmente a gente tem o PIS, COFINS, ISS, que é o municipal, e ICMS. E o IPI, que não tem nada a ver com serviço, que é um imposto sobre indústria. Mas, quando se fala em serviço, a gente tem PIS, COFINS e ISS. Esses 3 impostos, que são chamados tributos sobre o consumo. Tá? Então, com a reforma tributária, isso aqui vai mudar. Que esse recolhimento aqui é para o governo federal e para o município. Então, isso aqui vai mudar. Isso aqui não vai mais existir. Vai ser o IBS e CBS. O que é que o contador vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar essa classificação do ISS, colocar no NBS, para na hora da emissão da nota, você ser reduzida essa tributação. A segunda coisa que você perguntou, só me lembra, por favor. A segunda coisa é sobre o regime de tributação, Sim, que é diferente desse código que a gente precisa ficar atento. Que a gente vai sair desses 3, né, que vai pagar, que era em separado, e vai ser como se fosse unificar. Isso. E esse código, você pode dar exemplos, assim, de que seriam esses códigos dentro da área de saúde? Porque para médico, assim, o que é código, né? É importante a gente saber isso. Bem, deixa eu só voltar, tá? Tá. O PIS, COFINS e ISS é um tributo sobre o consumo, certo? Então, aqui vai mudar, vai ser IBS e CBS. Aí você falou, Lili, em relação ao regime tributário. A gente vai ter 2 regimes. O regime do simples, que isso tudo vai estar numa guia só, e o regime do lucro, do regime regular, que vai estar o IBS e CBS, tá? Isso aqui vai ser uma coisa. Aí você perguntou simples, lucro presumido e lucro real. Aí a gente vai ter outra coisa chamada de imposto de renda e contribuição social. Então a gente vai ter meio que 4 regimes no país, que é um para o consumo, que vai ter um regime regular, e outro para o imposto de renda e contribuição social. Vai ser um momento muito delicado, porque vai ser uma transição bem caótica, vamos dizer assim. Mas falando simples para o médico, esse código para o médico é o que vai dentro da nota fiscal. Na hora que você vai emitir a nota, você não tem que botar um código. Eu não sei se você emite, mas tem médicos que emitem nota. Ele coloca lá um código de consulta, de procedimento. Então, esse código é que vai mudar. Esse código é que vai ter que sair daquele código 5, 4.01, 4.03, para um código bem maior, que é o NBS. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, a gente vai sair desse regime, digamos assim, de vários impostos para um mais unificado. E o código precisa ser ajustado para isso. Que é diferente do regime tributário, que cada um vai cumprir dentro do pagamento pela emissão da nota fiscal, não é isso? Da parte assim, prática, além desse código, o que é que muda mais para a gente que é médico? Porque tem vários regimes que o médico trabalha com PJ. Sim. Tem o médico que faz plantão, tem o médico que faz consultório, tem o médico que faz cirurgia. Então,
O que é que vai mudar isso aí? De maneira Vamos lá, de simples. maneira simples. Ajuda o pessoal, Lívia. De maneira simples, vamos lá. Existe um médico que ele é plantonista. Então, existe um médico plantonista que ele vai lá no hospital, faz o plantão, tem a PJ, emite a nota e o hospital paga para ele. Ponto. Geralmente, esse médico, ele está no Simples Nacional. Certo. Certo? É aquele médico que está geralmente em início de carreira, ou um médico que é cirurgião, anestesista, que geralmente também esses médicos que é cirurgião e anestesista, eles estão no lucro presumido. Os inícios de carreira estão no Simples. E esses maiores, que são cirurgiões e anestesistas, estão no lucro presumido. Então, o que vai mudar? Esses PJinhas, que a gente chama de PJinha porque são início de carreira, eles vão sofrer um impacto maior porque eles não estão no Simples Nacional. E no Simples Nacional, eles vão ter que recolher IBS e CBS por fora. Ou os hospitais vão pedir para eles mudarem para o lucro presumido. Por que os hospitais vão pedir para eles mudarem? Porque o hospital vai precisar de crédito para diminuir o IBS e CBS dele. Entendi. É como se esse médico que faz a prestação de serviço, o hospital vai ter um crédito porque contratou esse médico. Esse médico, É exato. como se fosse um funcionário que vai abater dentro do imposto do hospital. Isso, sendo que no Simples o hospital não vai conseguir esse crédito. Não consegue. Porque o Simples, para dar crédito, ele vai ter que recolher esse IBS e CBS por fora. Aí esse vai ser o grande impacto desses médicos que prestam serviço em hospitais. Esses cirurgiões, Lília, que também prestam serviço ao hospital, vai sofrer o mesmo impacto. Sendo que esses cirurgiões, geralmente, eles são do presumido, eles vão começar a dar crédito, mas eles não vão conseguir se creditar. Por quê? Ele não tem nada para abater a base de cálculo dele. O que é que um cirurgião tem de custo para prestar serviço dentro de um hospital? Ele não tem aluguel, ele não tem energia, ele não tem funcionário, ele não compra insumos para reduzir a base de cálculo dele. Então ele vai ser prejudicado por quê? Porque ele não vai ter como se creditar. Agora, quando eu falo em um outro aspecto de uma clínica, por exemplo, uma clínica tem toda uma estrutura. Então, se eu tenho um médico que faz exame numa clínica, por exemplo, um cardiologista, ele tem todo o insumo para fazer aquele tratamento cardiológico. Tem cardiologista que faz eletro, tem cardiologista que faz, que é aquela ultrassom, esqueci o nome. Ecocardiograma. Ecocardiograma. Então, ele tem funcionário, ele tem o custo da máquina. Então, ele tem vários custos que ele, comprando do tomador certo, que até a compra vocês vão ter que ter cuidado, porque se comprar de um Simples não tem como se creditar. Então, comprando de um fornecedor certo, ele vai poder também se creditar. Se ele não comprar, ele não se credita. Então, desses três que você trouxe, o que vai ser menos impactado, se souber como comprar, vai ser as clínicas, mas esses outros serão mais, porque eles não têm como se creditar. E esse do Simples Nacional, a gente está esperando agora, para o ano de 2026, qual vai ser os posicionamentos dos hospitais relacionados a essas empresas do Simples. Porque como é que o hospital vai se creditar de um prestador de serviço se ele não está de acordo com o regime que o hospital pode receber crédito? Então, não vai ser interessante para o hospital. Pois é. Veja bem, vamos lá. Porque é o seguinte, para a gente poder, vamos entrar no regime tributário, o Simples e tem o presumido que agora vai se chamar de regular, não é isso? Isso. Ok, para a gente poder mudar de um regime do Simples para o regular, como que é possível? Porque o que a gente viu era que dentro do presumido a gente tinha um lucro determinado para cada ano, aí a gente sabe mais ou menos que vai receber isso aí, essa previsão. Mas aquele médico que está lá, que está prestando um serviço, como que ele pode mudar do Simples para o regular? A cada começo do ano ele vai ter que mudar. Ele vai ter que fazer essa mudança de regime. É possível mudar esse regime sem ele ter uma previsão de quanto que ele vai ganhar, sem ter um faturamento mínimo, por exemplo? Sim, é possível. É vantajoso mesmo? Todo mundo vai entrar nesse... É muita pergunta, viu? Todo mundo vai entrar nesse regular ou vai ter vantagem de ter o Simples?
Deixa eu organizar, gente. Peraí, calma. É muita informação. Calma. Primeiro jeito que a gente precisa saber é o seguinte: o médico que está no Simples, ele pode mudar para o regular. Pode, ele pode mudar de regime. Pode sim. E o que é possível para poder mudar? Quais são os critérios para mudar de regime? Ó, não existe um faturamento mínimo para mudar de regime, tá? Ele só faz uma escolha no começo de cada ano. Ele vai mudar do simples para o lucro presumido, que consecutivamente vai acessar o regular, tá? Isso tem que ficar muito claro que a gente vai ficar em um certo momento ainda no país com dois tipos de regime. Um para recolhimento de IBS e CBS, que é o regular, e o lucro presumido, porque o nome já fala, né? Presume-se o lucro do imposto de renda e da contribuição social. Então, ele pode sair do simples para o presumido para acessar o regular quando se fala em IBS e CBS. Ele pode. Não existe nenhum tipo de critério, sendo que ele vai pagar um pouco mais. Infelizmente. No regular ele paga mais. Paga mais. Qual é a vantagem e desvantagem de cada regime? Ó, a vantagem do Simples atualmente é que o Simples começa com uma alíquota de 6% para prestador de serviço de saúde, como médicos, fisioterapeutas, enfermeiros. Então, todos os profissionais de saúde podem acessar o Simples Nacional através do anexo 3, que são 6% que ele começa a pagar, desde que ele tenha uma folha de pagamento, um prolabore de 28%, né, que fique ali 28% dessa folha. Ou ele vai para 15,5% se ele não tiver esse fator de redução para ficar no 6%. O Simples é mais vantajoso, que é o que todo mundo começa. Não é um regime tributário, o Simples é um benefício unificado de imposto, mas a gente fala de regime tributário, que é uma linguagem mais simples. Então, todo médico pode começar até dezembro agora. Para o próximo ano, você vai ter que sentar com o seu contador, passa o ano de 2026, avaliando o cenário, entendendo o que esses hospitais vão querer de vocês como médico, para ir para o lucro presumido. O lucro presumido, dependendo do município, você começa a pagar 16,33. É bem maior. Entendeu? Então, assim, é uma diferença gigantesca de tributo, né? Você sai de 6, você vai para 16, é mais de 10%. Então, vai ser um impacto muito grande, né? Tá se falando muito sobre essa reforma por causa do impacto tributário que a gente vai ter. É meio que, sem saída, mas pode ficar pior se você não se enquadrar corretamente, como eu falei, nessa saída desse código de serviço para o INBS correto. Porque se você perde a redução de 60% do IBS-CBS, se você não se enquadrar corretamente. Dentro do antigo lucro presumido que vai virar regular, tinha um teto, assim, por exemplo, o Simples tinha um teto financeiro, sim, porque assim, senão os hospitais iam querer o Simples, né? Se a gente for entrar nesse caminho, mas qual era o teto financeiro que eu podia, assim, dentro do Simples, para eu poder ter que mudar para o presumido ou regular? Porque assim, o presumido ou regular a gente vai pagar mais imposto, mas tem a vantagem de conseguir ter uma redução, de ter um crédito a partir do momento que a gente vai contratar mais pessoas, que a gente vai ter mais serviços, enfim, dentro da nossa empresa. Isso. Então, eu vi a vantagem do regular, vou chamar de regular, gente, é o presumido. Eu vi a vantagem agora com a reforma, que antes não tinha essa vantagem. Não. Antes a gente não tinha uma coisa chamada de se creditar. A gente não conseguia se creditar no lucro presumido nem no simples, só no lucro real. Agora essa realidade vai mudar. A gente vai poder se creditar no presumido. No presumido. Isso. Tá. E qual era a faixa de faturamento que eu tinha que mudar do simples para o presumido? Só para o pessoal entender. Porque, assim, senão todo mundo iria querer entrar no simples, né? Se você for pensar assim, um hospital que paga 6% em vez de pagar 16%. Então, qual era a faixa de faturamento? Vamos lá, excelente pergunta. Existe o simples, vamos tentar falar de forma simples, ele é um regime progressivo. Então, quanto mais você fatura, mais imposto você paga. Então, existem as faixas do simples. Até 180 mil no ano, que dá 15 mil por mês, você paga 6%.
Certo. certo? Uhum. Então, a gente vai numa progressividade. Então, quanto mais você fatura no Simples, mais você paga tributo. E existe também um limite de 3 milhões e 800 por ano de faturamento, mas quem fatura 3 milhões e 800 se está no Simples, está pagando uma alíquota muito alta quando se fala em presumido. Por quê? Porque no Simples, ele sai de 6, vai para 11, o presumido chega a 27. O presumido não, o Simples, chega a 27 de progressão de alíquota, igual ao imposto de renda. Sim. O imposto de renda antes não era até 27,5%. Sim. O Simples era do mesmo jeito. O Simples existe uma tabela de progressão. Quanto mais você fatura, mais você paga imposto. Por isso que os hospitais não estavam no Simples, porque os hospitais não faturam 180 mil por ano. Fatura muito mais. Já no presumido, fica fixo as alíquotas, tanto de presunção, quanto de Simples, ou quanto de ISS, quanto de PIS, quanto de COFINS. É uma alíquota fixa. Não existia essa variação por aumento de faturamento. Já no Simples tinha. Por isso que não era vantagem você ficar no Simples quando você estava faturando acima de 50 mil reais. Por isso que os médicos mudam muito do Simples para o presumido. Quando é acima de 50 mil por mês, não é isso? Isso. Eu estou dando uma suposição, porque a gente tem que avaliar se são 4 médicos dentro dessa PJ e cada um tira seu prolabore e dá para ficar no Simples, dividindo ali. Depende. Se for só um médico só, não dava para ficar. Então, a partir de 50 mil, aí se pensava ir para o presumido. Se pensava ir para o presumido. Mas é essa a diferença, é que o Simples é um regime que é progressivo. Quanto mais você fatura, mais você paga. E no Simples é sobre o faturamento. E qual a diferença? Você emite uma nota de 50 mil, mas os 50 mil não é seu. O Simples fatura sobre esses 50 mil, já o presumido não. O presumido a gente ia faturar 50 mil vezes 32% de presunção. Se presumir é o lucro de 50 mil, no Simples não. No Simples é cheio, independente se você teve lucro ou se você teve prejuízo. Nossa, então, colegas médicos, preste atenção. Lição para você ver com o seu contador. Tem que saber qual é o regime tributário que você está na sua clínica. Isso. Se faz sentido ou não fazer cálculo mesmo, quanto que você tem a previsão de ganhar para 2026. E também ver a questão do código que vai mudar para 2026. Então, Isso. essa parte de código que é super importante. Dentro ainda dessa questão da tributação, a gente tem alguns regimes no consultório que é possível fazer, que alguns médicos às vezes não sabem, que é a questão da equiparação hospitalar. Sim. Acho que é importante você falar se vai ter alguma mudança, se não vai ter mudança na equiparação hospitalar. Primeiro ponto, falar o que é que seria essa equiparação, porque dentro do Simples a gente tem um imposto, digamos assim, 15,5%. Sim. Vou dar um exemplo. Na equiparação hospitalar, cai para 6%? Para a equiparação, cai bem menos. Cai bem equiparação você tem uma redução em média de 70% sobre esse tributo. Porque sem equiparação você paga 4,80 e 2,88. Quando vai para a equiparação, você paga 1,20 e 1,08. É uma diferença muito grande, gigantesca, quando se fala em imposto de renda e contribuição social. Mas o que é essa equiparação? Se fala muito em equiparação. Equiparação é um benefício lá de 97, que fala que quando você presta serviço hospitalar, quando você presta serviço de imaginologia, patologia clínica, reabilitação e diagnóstico, você tem um benefício fiscal de redução tributária. E esses benefícios são relacionados, eu vou trazer aqui um exemplo de imaginologia. Imaginologia é todo exame de imagem. Métodos gráficos. O que é métodos gráficos? Como a gente falou agora, eletrocardiograma, eletroencefalograma. Imaginologia, ultrassom, raio-x. Patologia clínica. Eu vou trazer um exame muito prevenção. Um ginecologista que tem na clínica dele que faz exame de prevenção, ele não faz a coleta, ele faz aquela coleta e envia para o laboratório. Só ele fazer aquela coleta,
ele já faz um trabalho de patologia, essa parte de patologia. Ele já pode se beneficiar. Aí você estava falando sobre o serviço que você presta. Se você tem na sua equipe multidisciplinar físio, fono e TO, você pode se beneficiar também, porque físio, fono e TO entra na parte de reabilitação desse paciente. Então, você também tem acesso a esse benefício. Então, é uma redução tributária que você tem acesso, desde que você cumpra os critérios, né? Se é sociedade empresária, o que é a sociedade empresária? Registrada na junta comercial. Ter alvará e vigilância. O que é alvará e vigilância? Quando você abre o seu CNPJ, a prefeitura emite um alvará de funcionamento e uma vigilância sanitária. Então, você tendo isso. E também se você tem as suas notas fiscais emitidas de acordo com o serviço que você presta. Não aquela descrição genérica, serviços médicos prestados. Aquilo ali é muito genérico. Tanto que alguns médicos entraram na justiça para pedir essa equiparação, que não precisa, porque a gente tem a lei, em alguns casos não precisa, que sua nota fiscal tem assim, serviços médicos prestados. O juiz perguntou, sim, o que é serviços médicos prestados? Então, desde que essa nota esteja muito bem descrita, serviço médico prestado em ambiente hospitalar, ou serviço médico prestado de reabilitação, né, prestado no ambiente do paciente, no ambiente hospitalar, com uso disso, tem que ser muito bem especificado. E a partir disso, a gente consegue fazer essa redução. Sair de uma presunção de 32 e ir para 8,12, por exemplo, reduzindo aquelas alíquotas que eu te falei no começo, né? De 4,80 para 1,20, de 2,88 para 1,08. Para o pessoal entender aqui, quando a gente fala de equipe multidisciplinar, porque nem todo mundo está por dentro do quanto que a gente pode incluir a equipe multidisciplinar dentro do nosso acompanhamento. Isso. Na geriatria, a gente inclui isso dentro do programa de acompanhamento, que é um programa estruturado que a gente faz com consultas, acompanhamento periódico, e inclui a equipe multidisciplinar dentro desse programa que vai ter um determinado período de funcionamento, 4 meses, 6 meses. Por isso que a gente fala de equiparação hospitalar, mas não necessariamente incluindo procedimento de infiltração, de intervenção de imagem, mas a equipe multidisciplinar pode estar dentro desse programa e pode ter uma equiparação hospitalar, mesmo sem você estar dentro do hospital. Isso. Pode ser dentro da sua clínica. Não é Até isso? trazendo essa fala, é porque, assim, equiparação hospitalar é uma linguagem que se popularizou para que as pessoas entendam o que é, mas nem tudo é equiparar a um serviço hospitalar. Isso que você faz é um serviço de reabilitação que está dentro da legislação de 97. Então, não é uma equiparação, é um serviço de reabilitação que pode acessar a redução tributária. Mas se fala em equiparação para que as pessoas saibam que está falando de uma redução tributária. Entendeu? Mas nem tudo é equiparação. O que pode-se dizer que é equiparação? É pegar uma clínica e equiparar um hospital. Ok, isso é equiparar. Mas para ter acesso à redução, outros serviços que estão na legislação podem ter acesso à redução, que não é equiparação hospitalar. Que a gente até fica, né? Meu Deus, equiparação hospitalar. Tanto que os dentistas falam que o pessoal entra muito na justiça pedindo para o juiz equiparar um dentista. O juiz não equipara um dentista, porque um dentista não tem nada a ver com o hospital. Mas o dentista não tem um benefício por ser um hospital, e sim por procedimento cirúrgico, que é uma coisa totalmente diferente. Tá vendo? Então, pessoal, presta atenção na questão. Item importante aqui que a gente pode trazer de lição para o pessoal que você falou é sobre a questão da descrição na nota. Isso. Mas antes de eu falar da descrição da nota, eu quero dar um recado aqui importante. Claro. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora para você não perder nenhum episódio, porque se você perder, você vai estar por fora da gestão, você está por fora do crescimento do seu consultório e aí fica difícil você crescer. Então, já se inscreva no nosso canal e compartilha com um colega médico que precisa saber desse assunto. Não tem como a gente ficar de fora e achar que é só coisa de contador. Então, Lídia, Perfeito. vamos aqui falar sobre a descrição da nota. E é algo que é super importante, Muito. que serviços médicos prestados é genérico e algo que também que pega no nosso dia a dia, que eu vou falar é o seguinte, o filho pagou a consulta que anota no nome dele.
Como que a gente faz? Bota a nota no nome dele, bota no serviço, consulta realizada para paciente, tal, tal, tal. Como Muito que a bom. gente pode fazer do ponto de vista da nota fiscal? Porque isso é muito recorrente na geriatria. E na geriatria, na medicina, de uma forma geral, eu acho que não só na geriatria, mas qualquer outro quem pagou e diz assim, eu quero que bote no meu nome. Como que a gente pode Perfeita fazer? colocação, tá? Falando primeiro de geriatria. Hum. Atualmente, a legislação permite que a gente tenha como pais e avós, a partir de 65 anos, que eles sejam nossos dependentes. Então, que recebam até 2 salários mínimos, eles podem sim ser nossos dependentes porque eles têm essa isenção. Então, se eles são nossos dependentes, a nota pode estar no nome dele do paciente e na descrição colocando quem pagou. Por quê? Se esse paciente cair em malha, a Receita vai pedir o prontuário do paciente, porque foi ele que recebeu o benefício de saúde e é esse benefício que pode ser deduzido no imposto de renda. Não é o pagamento do serviço, é quem recebeu o serviço de saúde. Então, neste caso, o filho que tem o seu pai que faz tratamento com você. Então, ele pode sim colocar a nota no nome do seu pai e colocar que foi ele que pagou, porque quando for para o imposto de renda, ele coloca esse pai como dependente e essa nota vai no nome desse pai. E aí essa dedução vai ficar no imposto de renda dele, tá? Mas, por exemplo, se ele não tem esse pai como dependente e a nota está no nome dele, ok. Aí quando você vai enviar uma declaração chamada DMED, lá na DMED, é uma declaração que a gente envia, a gente coloca quem pagou e quem recebeu o tratamento. Isso não vai cruzar com a Receita, ele vai cair em malha. Ok, a Receita vai dizer assim, pega o prontuário para eu ver. Aí pede o prontuário a você. O prontuário vai no nome de quem? Do paciente. Não vai no nome dele. Aí ele vai ser o quê? Glosado. Uhum. Independente se for particular. É independente. Uhum. Porque o benefício é para quem recebeu o serviço de saúde. Recebeu o serviço de saúde e pagou. Então, ok. Agora, se eu tenho uma criança, aí essa criança recebeu lá o tratamento. A nota vai ser no nome do pai e na descrição que foi o atendimento do filho. É diferente da diferente. geriatria. É o inverso. É o inverso. Tá. E para esse médico que emitiu no nome do filho e na descrição tá o nome do pai, que independente não é dependente nem nada. Esse médico pode ter algum problema do ponto de Não. vista legal, enfim, acontecer de cair na malha fina? Não. Não. O único problema é só para esse filho Para que. esse filho que vai usar um benefício que não foi dele, e sim que foi do pai. Aí ele pode ser glosado. Por quê? Porque quando a Receita pedir essa documentação, porque a Receita geralmente pede a nota fiscal e uma declaração do médico, por exemplo. Ou ele vai pedir só a nota fiscal. Aí na nota vai estar lá o nome do filho e na descrição o nome do pai. Aí ela vai glosar. Ah, tá bom. Então, o único problema seria para esse filho mesmo. Minha preocupação era justamente, assim, eu sei que aí, do ponto de vista de lei, tem gente que. Eu já vi de tudo, viu? Sim. Eu já vi o pessoal dizer, não, deixa só no meu nome, para poder ter reembolso do convênio. Tem isso Sim, também. tem isso também. Aí eu disse, olha, eu não posso deixar somente no seu nome, porque o benefício foi prestado para o seu pai. Eu tenho que botar na descrição da nota que foi para o seu pai, a consulta foi ele, enfim. E eu digo, não tem como. Tem gente que diz, veja, outro que é pior. Dividir a nota? Não, não é nem, tem o de dividir, mas tem o de dizer, deixa sem recibo, aí não dá, né? Sem recibo, é importante você falar sobre isso, sobre a não emissão da nota fiscal, que isso é muito importante, ou do recibo, e do dividir a nota dentro de um programa de acompanhamento, por exemplo. Primeiro, deixa eu botar só essa questão da gente do sem recibo. Certo. Fala aí do sem recibo e do dividir a nota para a gente não confundir o pessoal que está por aqui. Do sem recibo e do sem nota, né? Do sem recibo e sem nota. Tá. Eu vou só trazer à tona a última lei que foi aprovada, que é da distribuição de lucro. Agora, a gente teve a nova legislação, que é da distribuição de lucro.
e tudo que está no teu extrato bancário sempre teve que bater com a contabilidade. Sim. Sempre teve que bater. Sim. Agora, mais do que nunca, tem que bater. Por quê? Porque é a partir daí que a gente vai saber o que é lucro e o que não é. Aí, quando o paciente diz assim, eu não quero recibo, não quero nota, mas ele te paga em cartão de crédito, ele te paga em Pix, enfim, ele te paga de alguma forma e essa receita vai entrar para você. Uhum. Então, essa receita ela não vai ser o reflexo da tua contabilidade. Então, da onde veio esse dinheiro? Tem que justificar. Tem que justificar. Então, o teu financeiro tem que bater com o tributário, que tem que bater com a contabilidade. Tudo vai ter que estar interligado cada vez mais. Antes já era assim, agora o cerco se fechou mais. Agora a gente tem uma declaração nova que a Receita Federal impôs para a gente contador. A gente tem que enviar essa distribuição de lucro. Antes a gente enviava uma vez ao ano, que é aquele documento que você já recebe para declarar imposto de renda. Agora a gente vai ter que enviar mensalmente. Eita. Aí, mensalmente, por que mensalmente? Porque se passar dos 50 mil, vai ter que pagar o tributo. Então, se o cliente paga e não pede a nota ou recibo, peça o CPF do paciente que foi atendido e emita a nota. Porque dentro do prontuário do paciente não tem lá o CPF dele, emite aquela nota ali naquele CPF e se resguarda. É o que eu sempre faço. Eu Muito digo, bem. Olha, não quer nota, mas eu preciso para poder emitir. Então, eu digo, penso uma pessoa que tem medo. Eu disse a você antes da gente começar o podcast, Sim. né? Eu disse, eu tenho medo, mas é pela dor de cabeça, da Malha Fina, pela dor de cabeça, porque assim, imagina, a gente tem o nosso tempo. Aí imagina a perda de tempo de ter que resolver isso. Aí eu digo, não tenho tempo para isso, não. Mas é porque não é você que tem que resolver isso. Quando você contrata um profissional para te assessorar, por isso que eu trouxe que contador não deve ser o último a ser escolhido no teu negócio, porque ele vai ser um profissional que vai estar do teu lado para não te gerar esse medo e não te gerar essa preocupação, porque você vai confiar nele para ele fazer todo o trabalho que não te gere nenhum tipo de prejuízo, de multa, enfim. Então, você tem que ter um profissional que trabalhe do teu lado para trazer essa tranquilidade. E não para te deixar nessa instabilidade de que, será que eu vou ser autuado? Não, você tá, não, eu não vou ser autuado, eu estou tranquilo. É a tranquilidade que você tem que ter quando você contrata um profissional para te assessorar. Porque a gente somos assessores dos nossos clientes. A gente faz um trabalho junto com eles, a gente está ali para direcionar, a gente está ali para trazer tranquilidade. E não para ficar, será que eu devo, será que eu não devo? Sabe, isso não é bacana. Agora você falou da história do contador, que é o calo da gente, de todos os profissionais, porque não é fácil encontrar contador. Veja, eu não vou generalizar, mas dentro do meio de empresa, de uma forma geral, a gente fica sem saber qual é o parâmetro para saber que o contador está realmente a favor do nosso negócio. Porque, assim, às vezes é fácil para o contador dizer, deixa só no simples. Não olha, não vê. Então, como que a gente pode ter critérios para poder escolher um contador que seja confiável, que a gente consiga colocar dentro de um regime tributário que está correto, que vai ser bom para a saúde do negócio? Eu vou falar de negócio mesmo, assim, a gente é PJ, é negócio, não tem como, tem gente que vai dizer, ai meu Deus, a Andrea está falando disso. Veja bem, e a gente é a realidade, não adianta dizer, eu sou médico, eu vou fazer o melhor pelos pacientes. Sim, a gente vai fazer o melhor pelos pacientes, mas a gente tem que ser real, né? A gente paga imposto. Não adianta botar culpa no governo, não adianta botar culpa em nada, porque é a realidade, a gente precisa. Não quero politizar nada, porque eu não quero nem falar sobre isso, mas não adianta brigar contra a reforma. A reforma veio. A gente precisa se preparar para ela. E como que a gente pode escolher um contador que pode nos ajudar efetivamente? É isso. Da mesma forma que a gente procura um médico pela necessidade da dor, o profissional tem que procurar um profissional de contabilidade que também seja especialista no segmento dele. Você é especialista em geriatria.
Existem médicos especialistas em mulher, em homem, cardiologista. Então, o primeiro critério é saber qual é a especialidade desse profissional. Outra coisa, quais são os resultados que esse profissional tem? Quais foram os benefícios que ele gerou para profissionais parecidos comigo? Há essa falha no momento da contratação, é saber qual a especialidade desse contador. Se contrata, às vezes, muitas vezes, por tempo, por amizade, sem nem saber pelo preço, sem nem saber quais foram os resultados que esse profissional trouxe. Quando você vai contratar um profissional de saúde, você quer saber a especialidade dele. Você vai na emergência, passando mal, enfim, chega lá, ele vai passar um paliativo, né, uma coisa que alivie sua dor, que lhe estabilize e vai dizer, ó, procure um médico para isto. Contabilidade é do mesmo jeito. Contabilidade, você tem que procurar um profissional que entenda o seu negócio, que entenda como você trabalha, que entenda o ambiente que você está, que fale das suas necessidades também, que faça um planejamento financeiro junto com você, porque contabilidade não é só enviar guia, é saber também a parte financeira. É também ter um profissional que dê umas puxadas, às vezes, de orelha para não misturar pessoa física com pessoa jurídica. Ainda bem que essa fase já passou. Já passou, né, doutora? Então, não tem PJ com PF, não. E é isso, tem que ser um contador que pegue teu... Porque, assim, a gente pede extrato bancário todo mês, que é para ver se está havendo algum conflito de pessoas, né? Que pegue teu extrato, doutor... Próxima vez, usa o outro cartão, muda esse pagamento, sabe? Então, esse contador, ele tem que ser um profissional especializado, é o primeiro critério. E o outro é que ele realmente entenda, não generalize, uma linguagem generalista, quando se fala em só pagar guia, não saber a diferença dos teus procedimentos, que ele fale realmente essa linguagem, que ele te olhe também como pessoa, não só como PJ. Existe uma coisa chamada na tributação para a saúde, que é o planejamento bilateral. E o que seria isso? Planejar a tua pessoa física e tua pessoa jurídica. Então, tem que ter esse critério, saber qual a especialidade. É a primeira coisa que você tem que procurar saber. Você é especialista? Aí você vai procurar saber dele, ele vai dizer, não, eu trabalho, eu tenho tantas empresas. Isso não é critério. Tempo também não é critério. Esse é um critério que você falou que para mim é novo, nesse sentido de buscar alguém que seja especialista nesse assunto, porque a gente que diz, o contador ele vai saber. Tudo. A gente tem essa noção de que o contador ele vai olhar dentro da área da saúde, o que é possível, o que vai ser possível dentro desse regime. E a gente tem essa crença de que não precisaria ser um especialista dentro da área da saúde para poder ser o contador. É um conceito novo. É muito novo, exatamente. A gente tem uma comunidade onde a gente é credenciado agora pelo MEC. Os especialistas em saúde têm o selo do MEC. Porque ser especialista, você pode até verbalizar que você é um especialista, mas você de fato não é um especialista. Depois que se entendeu que o mercado da saúde é um mercado rico e próspero, muita gente se diz especialista, mas não é. Sabe? Então, esse é o primeiro critério, é saber se esse contador é especialista. Tá, você é especialista. Existe especialista só médico, existe especialista só psicólogo agora. E onde é que tem essa comunidade, Lília? A minha comunidade. A sua comunidade é onde? A minha comunidade ela é totalmente online, tá? Eu tenho uma comunidade de especialistas em saúde que o nome é SES. Dentro dessa comunidade, a gente está formando esses profissionais para atender esse público. Tá. E quando que ele encontra? Assim, o médico ele vai procurar, tipo, tem essa comunidade, aí ele vai procurar assim na internet, onde é que eles encontram? Eles podem procurar pela internet, contador da saúde, especialista em saúde. E procura saber se eles são certificados. Se eles têm essa certificação, aí traz ainda mais segurança, que eles realmente são especialistas, ou também pelos resultados que esse profissional tem. Ele vai mostrar o certificado dele dessa parte. Exatamente. Tá, quando ele disser que é especialista na área de saúde. Agora a gente vai falar sobre a divisão da nota. Isso. Que tem a questão do pessoal de pensar, eu vou dividir a nota. Dentro do programa de acompanhamento, o que a gente vai
Porque existem os dois regimes, o regime de competência e o regime de fluxo de caixa. Quando a gente pensa, por exemplo, um programa de acompanhamento estruturado, que eu vou, ao longo de 4 meses, entregar esse acompanhamento, o paciente pagou, por exemplo, dentro do cartão de crédito, dividiu em 4. É possível dividir pelo regime de competência? Se o meu for regime de competência, por exemplo, parcela 1 de 4, parcela 2 de 4, parcela 3 de 4, parcela 4 de 4, por exemplo. E quando que a gente não pode dividir a nota nesse sentido, sabe? Então, é importante a gente saber essa questão da divisão de notas, porque eu vejo pessoas dizendo, eu quero que divida a nota. Tá, muito bom. Em relação a essa parte de divisão de nota, o financeiro tem que ser o reflexo do tributário. Então, se eu passo no cartão de crédito em 4 parcelas, o cartão de crédito vai depositar na minha conta em 1 ou em 4 parcelas. Assim, veja, tem gente que faz o adiantamento, né, que paga uma taxa muito maior, mas é mais vantajoso dividir nas 4, você receber por parcela, em vez de você receber no adiantamento. Pelo menos dentro do meu consultório eu faço dessa forma, eu não pego tudo de uma vez, porque pegar tudo de uma vez tem uma taxa do cartão maior. Então eu pego parcela a parcela do que o paciente dividiu. Pronto, então se o paciente dividiu em 4 e você recebe em 4, você pode sim fazer a emissão dessa nota em 4 parcelas. Agora vamos pensar, esse serviço foi 4 consultas, esse serviço foi um tratamento, tem muito isso no nutrólogo. O nutrólogo faz um tratamento de 6 meses. Aí a pessoa vai lá e paga no cartão em 2 vezes. Aí vai ter que ser 2 notas, não 6 notas. Tá. Não pela competência, é pelo fluxo. Pelo fluxo, porque o financeiro tem que ser o reflexo do tributário. Então, se eu tenho na minha conta 10 mil reais, esses 10 mil reais tem que ser o meu tributário. Tá? Então, não pode ser diferente. Então, se eu passei no cartão em uma vez de 1.000, entrou 1.000 na minha conta, 1.000 reais a nota. Se eu passei em 4 vezes, entrou 4 parcelas de 250, pode ser 4 notas de 250, referente àquele serviço tal. Então não seria pelo regime de competência, sim pelo fluxo de caixa, por conta da questão financeira ou por conta da questão tributária? Tributária. Pela reforma tributária? Não, pela questão tributária mesmo, porque o meu financeiro tem que ser o reflexo do meu tributário. Porque quando a Receita ela faz o cruzamento das informações, o que entrou na tua conta tem que ser o que foi emitido de nota, não pode ser diferente. Porque antes poderia fazer. Poderia. Fluxo de competência. Exatamente. Isso. Por exemplo, são 4 consultas, eu vou fazer em 4 consultas, e se a pessoa recebe 2 vezes, em 3 vezes, em 4 vezes, você poderia fazer como um regime de competência. Então, agora vai ser como sendo fluxo de caixa. Porque assim, se eu tenho na minha conta, se entra na minha conta, eita, meu Deus, o microfone. Se entra na minha conta 1.000 reais e eu emitir uma nota de 500, essa informação não vai bater. Você pode ser autuado para contradizer a Receita o porquê que entrou aquele valor a mais na tua conta. Foi de quê? Muito MEI, trazendo um pouquinho para cá, muito MEI está caindo em malha porque o que entrou na conta não é o que foi declarado. Então, é a mesma coisa. Então, o que entra na tua conta tem que ser o que vai ser declarado na PJ. Tá? Por isso, então, se o cliente pagou 1.000 no cartão, dividiu em 4, vai entrar 250, 250, 250, 250 durante 4 meses. Então, vai ser 4 notas de 250. Não 1.000 reais, porque não vai entrar 1.000 reais. E a mesma coisa de divisão de notas não dá nesse sentido. Por exemplo, ele pagou, quer dividir 2 vezes para pegar reembolso. Não pode. Não pode. Eu digo, não dá, desculpa. É isso aí, não pode, Isso. Então, resolvi dessa parte da divisão de nota. E me conta agora, a gente tem a questão de qual é a responsabilidade do médico e qual é a responsabilidade do contador. Perfeito. A gente o médico selecionou um contador que seja da área de saúde. E qual seria a responsabilidade desse médico e a responsabilidade do contador nessa parceria? Muito boa pergunta. Responsabilidade do médico
é fazer o seu fluxo financeiro e o seu fluxo tributário baterem regularmente. O que é que ocorre? Às vezes, se recebe 10 mil, mas quer emitir nota de 5. E se isso acontecer, você pode ser autuado. E essa responsabilidade já não é mais do contador. A responsabilidade é do profissional que quis fazer dessa forma. Já do nós, contadores, quais são as nossas responsabilidades? Manter as obrigações tributárias regular. Fazer contabilidade. Por que eu estou batendo fazer contabilidade? Porque muitas vezes se contrata para emitir a guia do Simples. Mas a contabilidade é ela que traz a base para tu distribuir o lucro, para confirmar qual foram os teus gastos, para confirmar que aquela receita que entrou não foi toda a tua receita. Então, a contabilidade é o reflexo de toda a tua transação do negócio. Então, não é só emissão de guia, é mandar um demonstrativo de resultado para você. O que é esse demonstrativo de resultado? É dizer, ó, sua empresa entrou tanto, você gastou tanto, o seu lucro do mês foi tanto. Ou então dizer assim, ó, você teve um custo maior esse mês devido a isso, isso e isso. Ou vamos enxugar aqui, porque aqui teve um gargalo muito maior. Tá? Então, a responsabilidade do contador é fazer contabilidade regular, é manter as obrigações acessórias em dia. E uma coisa que eu quero trazer para o teu público é que para a gente chegar a emitir uma guia, a gente tem que enviar várias obrigações. Para você entender um contador, em um mês, vamos falar do Simples, ele envia o Simples, ele envia uma coisa chamada de DCTF Web, que é uma informação que a gente envia para a Receita para dizer, por exemplo, que tu não teve folha, que tu não teve funcionário, que tu não teve prolabore. Então, a gente envia isso mensalmente. E quando vai para o lucro presumido, ainda é maior. A gente tem que dizer à Receita que você não teve lucro, você não teve imposto a pagar, ou você teve DARF a pagar. Então, é muita informação que você tem que enviar para a Receita todo mês. Para enviar uma única guia para o médico, para um profissional de saúde, a gente tem que enviar muita informação para a Receita. Até para dizer que tu não teve faturamento, você tem que enviar para a Receita Federal. Tem que declarar, né? O nada a declarar. Isso, o nada a declarar. O nada a declarar, pessoal. Olha, Nínia, me diga uma coisa agora para o pessoal aqui. Você acha que essa reforma veio para complicar ou para simplificar? No começo, para complicar. Não. Depois a gente vai se acostumar. Como tudo acontece no nosso país, depois a gente se acostuma. Depois vai simplificar? Depois vai simplificar. Depois vai simplificar. É porque quando a gente aprende a usar, aí a gente acha que está simples, o que já foi complexo. Nossa, eu não quero nem meter nessa parte de política, mas quem me conhece sabe que eu não gosto. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Não vou Hoje, politizar isso, mas assim, qual foi o objetivo dessa reforma? deixa eu te fazer agora uma pergunta. Hoje tu faz simples o teu trabalho? É simples de fazer assim? É tranquilo? É mais leve, é mais leve. Mas antes, como era? Antes era complexo, cuidar de idoso com um monte de remédio, 14, tu mexer ver a interação. Hoje em dia tá mais... É assim, isso que você vai consegue acontecer. mais leve. A gente vai caminhar durante esses anos com 2 regimes tributários, né? Com 2 cenários. A gente, tributarista e contador, porque eu sou contadora e tributarista, vamos ter um trabalho mais intenso, mas com o caminhar dos anos as coisas vão simplificar. Mas, respondendo o que você perguntou, essa reforma tributária ela veio fechar o cerco. Nós seremos um fiscalizador do outro. Porque quando tu não emitir a nota para mim, eu não tenho como me acreditar. Então, eu vou pedir que tu emita a nota para mim. Então, seremos um fiscalizador do outro para o recolhimento desse tributo. Vai ser assim? Para todo mundo pagar imposto. Para todo mundo pagar imposto. Quem não Ninguém emite sonegar. quem não emite nota não vai ser interessante. Por exemplo, quando você for contratar um contador, você vai ter que querer saber qual é o regime tributário dele também. Porque senão você não consegue se acreditar dele.
É isso. Antes da gente falar prazer em conhecer, qual é o seu regime Regime tributário? tributário. Vai ser já a pergunta. Exato. Pergunta qual é o Exato. seu regime para saber, porque se o meu for lucro presumido ou regular, eu vou precisar do crédito do seu. Enfim. Isso mesmo, isso mesmo. Meu Agora não Deus. vai ser qual vai ser seu Instagram, vai ser qual o seu regime tributário. Pessoal, calma, que a gente vai passar por uma turbulência. Todo movimento, toda mudança gera uma turbulência. E o que eu compreendi aqui é que é para a gente ter mais fiscalização, para o governo não precisar ficar indo atrás da gente, a gente vai ficar um no outro, É. olhando. E se essa reforma tributária ela se inspirou em algum modelo internacional, como é que foi Foi. essa inspiração? Essa inspiração foi pelo IVA, né? Aqui no Brasil, a gente de vez ser IVA, é IVA dual. IVA o quê? IVA é um imposto único, né? E nos países europeus a gente tem o IVA. E no Brasil era para ser o IVA, que é o único tributo. Mas no Brasil serão dois. No Brasil é o IVA dual, que é o IBS e CBS. Então foi inspirado, sim, tá? No imposto da Europa, que é o IVA, né? Que não sei se você já foi na Europa, quando você vai na Europa, você consegue pedir aquele imposto que você pagou, você consegue pedir. Eu já fui naquele do Portugal, tax free, né? Isso, você consegue pedir de volta. No nosso país não vai ser nesse modelo, mas foi inspirado nessa forma de um recolhimento único. Sendo que no nosso país não foi um único tributo, né? Vão ser dois, que é o dual, o IBS e CBS. Ainda tem o imposto sobre o imposto do pecado, que isso aí não tem nada a ver com os médicos. Nem preciso falar sobre... Não fala não do pecado, não. Oi, muita coisa, inclusive aqui eu tô com a minha lista para a gente poder falar sobre isso, sobre a questão do... A gente falou do regime tributário, a gente falou de emissão de nota fiscal. A gente falou dos modelos dos médicos que trabalham com clínica, com consultório. Eu quero saber se existe um tipo, algum médico que vai sofrer mais com isso, ou se tem esse... Como que a gente pode evitar esse sofrimento dentro da reforma tributária? Enfim, é isso. Qual é o perfil do médico que pode sofrer mais? Existe esse perfil? Sim, que vai ser, como eu falei, os que têm a sua empresa para prestar serviços em outros ambientes, né? Em ambiente de terceiro, que são os médicos que prestam serviço de plantão, de cirurgia. Esses que irão sofrer mais, porque eles não vão ter como se creditar. Eles vão ter como se creditar contratando um contador, que vai ser uma acreditação pouca. E não tem mais o que se creditar, porque eles não vão ter custo para operar, eles não vão comprar insumo, eles não vão comprar material hospitalar, eles não vão comprar material médico. Eles vão lá, dão um plantão e vão voltar. A única pessoa que ele vai conseguir se creditar é o contador. Mas isso se fosse o regular, mas se ele for do simples, não vai mudar muita coisa, vai? Agora não vai mudar muita coisa agora, mas os hospitais não vão aceitar esse prestador como simples, porque o hospital não vai conseguir se creditar. Aí eles vão exigir que os médicos passem para o regular. Isso. E o médico passando para o regular, que é o presumido, isso, ele vai ter digamos assim, um prejuízo, porque ele vai pagar um imposto maior. Isso. E ele não vai ter como se creditar, porque ele não tem como contratar funcionários para ele poder ter um abatimento dentro desse imposto. Não é nem funcionários, é comprar insumos para trabalhar. Insumos, prestador de serviço, Isso. tudo inclui nesse regime de crédito, não é isso? Isso. Ele vai ter o contador dele e é isso. Então, esse médico, porque veja bem, presta atenção, o médico, ele sem esse conhecimento, ele vai mudar de regime. O hospital está pedindo, eu vou mudar de regime, né? Porque o hospital está pedindo. Para poder trabalhar. Para poder hospital trabalhar. Vai se beneficiar dele, mas não vai aumentar o repasse para ele. Então, é uma coisa que a classe médica tem que também ficar muito atento, é negociar com esse hospital qual vai ser a contrapartida para ele mudar de regime. Porque ele vai ter esse aumento de carga tributária e vai gerar crédito para o hospital. Qual a contrapartida que o hospital vai ter para ele? Para ele mudar de regime. Bom, muito bom, pessoal. Olha, esse episódio é sério.
esse episódio é para mudar a vida da gente também, para a gente não ficar refém da falta de conhecimento. Porque eu sempre digo para os meus alunos, sabe, Lilian? Eu digo assim, olha, atualização custa, mais duro é o preço da ignorância. Então, conhecimento custa, mais duro é o preço da ignorância. E é Perfeito. duro mesmo. Porque o quanto que a gente perde dinheiro por não ter tempo, por trabalhar demais, por viver na bolha da medicina, né? Até para perguntar, você tem que saber. Uhum. Porque como é que você vai negociar com esse hospital sem saber o porquê que ele quer que você mude de regime? Uhum. Você tem que ter esse conhecimento de contrapartida para esse hospital. Até para negociar com ele. Porque sem conhecimento você não vai ter nem o que negociar. Você vai dizer para ele, sabendo, você vai dizer para ele, tá, eu vou te dar crédito. E qual vai ser a minha contrapartida? Uhum. E assim, uma coisa que é uma cultura do nosso país que a gente vai ter que começar a mudar. Quem absorve o tributo é o consumidor final. A gente tem que aprender a precificar. Uhum. No preço tem que estar tudo. Aí fala-se que tá, ok, é a reforma tributária, nós vamos pagar mais tributo. A gente vai pagar mais tributo como consumidor final, porque é a gente que vai suportar o imposto. Não você, o empresário, que vai suportar o imposto. Porque quando eu coloco o preço, eu coloco minha margem de lucro nesse preço. Sim. Então, se eu quero ter 10% de margem de lucro, isso tem que estar no meu preço final. Mas o médico que presta serviço em plantão, ele não tem essa barganha. É o hospital que diz quanto vai pagar ele. Então, a partir desse conhecimento, ele vai barganhar com esse hospital, ok. Mas qual vai ser o valor de repasse para mim se eu vou te dar crédito? Uhum. Outra lição que você trouxe aqui é o conhecimento que a gente precisa ter de regime tributário, Sim. de gestão, porque se a gente não se diferenciar, a gente vai, infelizmente, ficar refém disso. É por isso, Lilian, que eu venho buscando, que conhecimento técnico é a obrigação da gente ter. Né? E todo mundo vai ter. E o que é que vai diferenciar a gente? Exato. Né? Dentro da mentoria, que eu tenho a mentoria para médicos, a mentoria PROA, eu trabalho muito com eles isso. Eu digo, gente, vocês precisam ter indicadores, ter dados, saber precificar, saber quanto que é a sua taxa de sala, saber sua margem, fazer teu planejamento estratégico, regime tributário. Parece muita coisa, porque, como você disse, no começo é bem complexo, bem difícil, mas depois que você coloca tudo funcionando, fica mais leve. Sim. É o carro que vai começar a andar, que demora a funcionar às vezes. Exato. Não estou dizendo os modernos, mas antigamente demorava a funcionar. Até ele pegar um jeito. Sim. Quando ele pega um jeito, a gente vai conseguir facilitar mesmo essa parte de funcionamento, de fluidez dentro do nosso negócio. Perfeito. Lili, a gente está chegando ao final do NaProaCast. Eu queria até passar mais tempo, porque essa reforma tributária foi assim, pegou a gente despreparado, digamos Sim. assim. A gente vai ter que correr para poder acompanhar isso. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os médicos que estão nos escutando. O que é que a gente pode fazer, visto que 2026 já está aí? O que é que a gente pode fazer para quem não conseguiu mudar o regime tributário, para quem ainda não conseguiu o contador para poder fazer essa mudança, fazer essa análise? O que é que eles podem fazer para poder olhar para essa tributação? O que é que eles podem fazer, o que é que eles não devem deixar de olhar, né? O primordial agora é que eles peçam um planejamento tributário, um paralelo, de como eles ficam no simples e como eles vão ficar no presumido, a partir dessa mudança tributária. 2026 é chamado ano teste. É o ano onde a gente vai ter que arrumar essa casa. Então, eles precisam estar organizados em relação à nota fiscal, tudo aquilo que a gente trouxe no começo. E é o ano onde a gente vai entender como o mercado médico e o mercado hospitalar vai se comportar em relação aos médicos. Como é que esse hospital vai começar a cobrar essa nota? Então, é olhar para esse detalhe, tanto que eu trago isso também na minha comunidade. Gente, calma, a gente primeiro tem que arrumar agora, 2026. 2030 é lá na frente, a gente tem que olhar agora. O que é que a gente precisa fazer agora? É fazer esse planejamento, simples ou presumido, olhar essa nota fiscal e entender qual vai ser o comportamento dos hospitais, para a partir daí começar a barganhar, fazer aquela barganha que eu trouxe.
de, ok, eu vou mudar de regime, mas eu quero uma contrapartida. É começar a se posicionar com segurança mesmo. E é muito bom estar em comunidade, né? Como você trouxe. Eu tenho essa mentoria, você traz mentalidade para esses médicos e eu vejo que você vai acrescentar ainda mais isso, porque na hora que esse regime começar efetivamente a pesar no bolso, o médico ele já vai começar a ter essa consciência de que, ok, está pesando, eu já barganhei, o que é que eu posso melhorar mais? Porque se ele não se planejar agora, ele vai terminar pagando um tributo, gerando um crédito para um hospital e ficando com a margem de lucro muito apertada. Porque, assim, o lucro do médico muitas vezes está no tempo. Não é no dinheiro, porque né, não é no excesso de plantão que ele dá, sabe? Eu vejo que o médico, para ele manter um padrão de vida, ele precisa trabalhar muito. Muito, muito, muito. E ele termina ficando sem tempo. Sabe? Termina ficando sem tempo e tempo é lucro, né? Qualidade de vida. Então, se ele não souber negociar agora, se ele não souber arrumar a casa agora, ele vai ficar bem comprometido no futuro, porque ele não vai ter mais como negociar. Então, tenha um excelente contador, veja o seu regime tributário, seja em plantão, seja em clínica, seja em procedimentos, para poder organizar. Se você não tem isso para em 2025, está na hora de organizar em 2026, para você ter uma noção da sua situação atual, para daí tomar decisões. Eu sempre digo, sem dados a gente não toma decisões. Sem dados a gente não faz um diagnóstico. Então precisa disso. Na medicina e na gestão a gente precisa de dados. De dados, exato. Muito bom, Lília. Então, para esse assunto que não se esgota, muito obrigada pela tua presença. Eu queria que você deixasse o seu contato para o pessoal poder lhe procurar, onde que eles podem te encontrar. Deixa o seu contato aí para eles. Tá bom. Eu tenho uma página no Instagram, é @LilianVersosaOficial. E também eu tenho uma empresa que é contabilidade, né? A Versosa Contabilidade e Inteligência Tributária. Que a gente tem um contato, que é DDD 81 98504 8798. Temos uma equipe especializada, treinada por mim. Somos uma empresa que só trabalha com profissional de saúde, principalmente com médico, né? Nossa carteira maior é médico. E atendemos em todo o Brasil, a gente faz um atendimento. Não somos uma contabilidade online, somos uma contabilidade digital, é diferente, tá? A gente tem um trabalho totalmente humanizado e a gente atende em todo o Brasil. Vai ser um prazer atender os seus espectadores e os seus ouvintes. Muito bom, Lília. E assim, um adendo, eu não falei nem da curiosidade, mas a Lília, ela é da área de saúde, enfermeira, e entrou na parte de contabilidade, nessa especialidade, para você entender por que que ela foi para a especialidade em saúde, porque ela entende realmente da nossa situação. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigada por toda a contribuição, por trazer um pouco de clareza dentro desse movimento que a gente vai ter de mudança, de insegurança, de incerteza. Se você não está inscrito, se inscreva no canal. Mais uma vez, eu falo aqui, eu trago conteúdo de qualidade, pessoas de referência para poder somar dentro da medicina, dentro da gestão, dentro da carreira, que é o que a gente deseja. A gente deseja ajudar as pessoas, mas a gente também precisa se ajudar. Enquanto a gente não olhar para si, como que a gente vai ajudar o outro? Passo começa com gestão, com contabilidade, com a parte financeira. Tudo isso para somar dentro da carreira, para que a gente ajude ainda mais pessoas. Então, muito obrigada a você que esteve até aqui e até o próximo episódio.